sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra, um encontro com o nosso Deus. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. E nós gostaríamos de maneira muito especial desejar a você que está conectado conosco pelas redes sociais um feliz ano novo, que Jesus seja a sua melhor companhia durante todo esse ano e que você esteja todos os dias com Ele, que Ele seja a sua alegria, o seu desejo todos os dias. E nós começamos então um novo ano, um novo trimestre, um novo estudo. Vamos começar o estudo Administradores Fiéis à Espera do Mestre. É o nosso estudo desse trimestre. Por 3 meses iremos estudar esse estudo. E o nosso tema de hoje é a lição 1, Chamados para a Família de Deus. Mas antes de começarmos nosso estudo, vamos convidar o nosso Senhor para estar conosco. Bondoso Deus, nós te agradecemos por mais este ano que se inicia. Agradecemos o privilégio de sermos parte da sua família e ainda termos o privilégio de receber a honra de ser administradores de tudo que nos concede. Nos ilumine para que possamos ter sabedoria e amor em tudo que façamos hoje e sempre. Amém. Amém. Uma característica incrível sobre o nosso relacionamento com Deus é que Ele confia em nós para administrar os seus negócios na terra. Logo no início da história humana, Deus delegou explicitamente a Adão e Eva o cuidado pessoal de uma criação perfeita, desde a tarefa de dar nomes aos animais até a manutenção do jardim e o preenchimento da terra com filhos. Deus nos revelou que devemos trabalhar em seu interesse aqui. Nessa semana, nesse novo estudo, vamos ver os privilégios e as responsabilidades de fazer parte da família de Deus. Iremos ver também como desenvolver a confiança necessária para sermos fiéis a Deus em todos os aspectos da nossa vida. E o nosso verso relevante, um verso muito especial, está em 1 João 3,1, que diz assim, acompanhe conosco pelas redes sociais, se você quiser. 1 João 3,1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. Ou seja, nós fazemos parte da família de Deus. E Jesus tornou isso possível quando Ele se tornou membro da família terrestre, vindo morrer por nós, para que nós pudéssemos nos tornar membros da família celestial. E como é esse relacionamento? Como que Deus se relaciona conosco, Daniel? Olá para você. Olá, Mozart. Muito bom estarmos juntos pela primeira vez num estudo. E Deus se relaciona conosco por amor, porque essa é a essência de Deus. Deus é amor. E em diversas passagens da Bíblia, Deus reforça isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Êxodo, em Gálatas, dizendo: vós sois o meu povo, filhos de Deus pela fé em Jesus, herdeiros da promessa. Que coisa mais linda, né? Deus nos se relacionando conosco por amor, porque todos nós somos uma família. E isso se comprova também no final dos tempos, quando diz, depois de todas essas coisas, Apocalipse 7, verso 9, eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. A família de Deus somos todos nós, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em Cristo Jesus, que veio a essa terra e morreu por misericórdia e por amor. Queria complementar também que Deus nos coloca especialmente como filhos. Muitas vezes as pessoas assim, não dá tanta atenção, assim, tanto cuidado com familiares distantes, mas assim, o filho realmente é aquela pessoa que vem à sua vida, nunca te deu nada e você se doa totalmente. E é justamente o que Jesus fez. Nós nunca oferecemos nada para Ele, mas antes de tudo Ele já tinha um plano para se doar totalmente para nos salvar. Com certeza, que amor é esse, né? Deus não só nos ama de maneira maravilhosamente, assombrosamente,
mas também quer se relacionar conosco a ponto de sermos chamados de seus filhos. É um aconchego. E a Bíblia toda fala disso, né? A Bíblia toda está o tempo todo enfatizando isso, essa intimidade que Deus quer ter conosco. Ou seja, familiarizar, né? É isso que Ele quer de nós a cada dia. Que nós nos sintamos também seus filhos, né? Não só Ele fazer de nós os seus filhos, né? Nos aceita como os seus filhos, como nós também devemos nos sentir amados, tanto quanto pelos nossos pais terrestres, né? E ali em Salmos e Crônicas e Ageu, ele fala que Deus é dono de tudo, Mozart. O que essa verdade significa para nós e para nosso relacionamento com os bens materiais? Então, muitas vezes a gente trabalha com o melhor das nossas forças, o melhor do nosso entendimento, e a gente acaba sendo tentado a achar que o nosso sucesso corresponde a um mérito próprio. Mas a gente tem que se lembrar que Deus nos deu 5 tipos de recursos aqui para a gente administrar. Primeiro, que é o nosso corpo, basicamente a nossa saúde. O nosso tempo, que é o que fizemos durante a semana, especialmente o que dedicamos o tempo do sábado para ele. Os nossos bens materiais e os nossos talentos. Então, se eu tenho um sucesso profissional, se eu consigo administrar tudo que está ao meu redor da minha profissão de uma forma bem com sucesso, é porque isso é talento de Deus também. Então, toda essa disposição que eu tenho de trabalhar, toda essa boa vontade, essa garra, também é algo que Deus te deu. Então, a gente tem que entender que realmente Ele é o dono de tudo e Ele que tem que ser realmente a pessoa que vai ser a pessoa que concedeu essa graça para nós. Com certeza. Ele tudo vem dele, tudo pertence a ele, inclusive nós pertencemos a ele, né? A Bíblia diz que ele é o legítimo proprietário de tudo o que temos, o que possuímos, tudo vem dele, tudo pertence ao nosso Criador. Nós temos a tendência, como seres humanos, a achar que nós podemos alguma coisa, né? Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Nós nos esquecemos que tudo vem dele, tudo pertence a ele, ele é o Criador, é o mantenedor. Na Bíblia, Deus até complementa e fala o seguinte, Davi, ele pede para Deus, não me dê dinheiro demais para que eu não esqueça de ti, e nem me dê dinheiro de menos para que eu te amaldiçoe. Então, até o que a gente tem hoje, realmente Deus está nos providenciando o que Ele considera o que vai ser melhor para nós e para a nossa família. E ali em Filipenses, Salmos, Filipenses, ali diz que, né, esses versos eles dizem sobre a provisão divina, né, para as nossas necessidades diárias. O que elas nos dizem, Daniel? Olha, nessas passagens, Deus reforça mais um pouquinho aquele conceito que a gente falou agora há pouco de um pai, né? De um pai preocupado com seus filhos, de um pai amoroso, de um pai que quer sempre o melhor para nós, né? E essas passagens de Salmos 23:1, 37:25, Filipenses, dizem coisas muito profundas, que Deus supre as nossas necessidades. Em Salmo 23, que é o mais conhecido de todos, o Senhor é o meu pastor, e na tradução correta, e não me faltará. Deus não faltará a nós. Ele não diz não faltará recursos, ou não faltará dinheiro, ou não faltará posses ou bens materiais. Ele diz, Ele não faltará a nós. E Ele é o suficiente. Ele diz isso para que a gente não se apegue às coisas materiais, porque isso um dia tudo vai passar. E também para aqueles que têm mais possibilidades e mais posses, também saibam como usar melhor esses recursos, para que a palavra de Deus seja difundida, para que as pessoas tenham suas necessidades supridas, e para que nós possamos levar o amor também através dos recursos que Deus disponibiliza para nós. Com certeza, pois o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência, nos deu a promessa de salvação. Ele nos dá as bênçãos materiais e dons espirituais para que sejamos o quê? Uma bênção às outras pessoas. Então, reconhecer quem é Deus na nossa vida é muito importante. É essencialmente. Porque quando nós não reconhecemos que Deus, que nele nós existimos, nos movemos, que tudo vem dele, nós começamos a achar que nós podemos fazer as coisas sozinhos sem ele. E nada podemos sem ele. É ele que faz com que tudo aconteça na nossa vida, com que as coisas andem, com que as coisas prosperem.
complementando a lição de terça-feira, que fala que a maior dádiva que nós recebemos é o próprio Jesus. A gente recebe, por exemplo, talentos, mas a gente pode perder esses talentos com o passar da idade, a nossa mente fica fraca. A gente recebe bens, mas a gente pode perder. A nossa saúde pode se esvair. Mas Jesus é uma bênção que realmente não diminui, só cresce. Então, realmente, de tudo que a gente recebe, é a bênção que é aquela que é a mais certa. E por quê? Por que Jesus é a maior bênção para a vida de cada um, de cada ser humano? Porque só através da graça que Ele nos oferece, a gente pode obter a salvação. Com certeza. Nada que nós tivermos nesse mundo vai se comparar ao que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Deus deu a Jesus para que Ele viesse, morresse pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que um dia nós pudéssemos estar com Cristo no céu. E nada que você possa ter nesse mundo vai ser valoroso o suficiente, porque quando nós conversamos aqui, tudo isso passa, né? As coisas, os bens materiais, até a nossa vida passa. Mas quando nós temos Jesus como nosso Salvador pessoal, nada disso é nos tirado, porque nós temos essa graça permanente na nossa vida. E aí, quando nós reconhecemos tudo isso que Deus faz por nós devemos o quê? É meio que automático, amar a Deus, não é verdade? Mas, o que significa amar a Deus de todo o nosso coração, Mozart? Como que é isso? Amar a Deus de todo o coração significa, de uma forma bem prática, você atender os mandamentos que Ele nos pede. Mas de que forma? Se você realmente ama a Deus, você vai obedecer os mandamentos não de uma forma pesada, ou de uma forma triste, ou de uma forma penosa, mas você vai obedecer porque isso vai alegrar o coração dele. Assim como no relacionamento, no casamento, você tem muitas atividades. Você tem que arrumar casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que lavar a louça, tem tantas coisas. Se você tem o foco no amor que você tem pela sua família, essas atividades não são penosas do que se você realmente não tivesse amor. Se você trabalha simplesmente por uma família que você não tem nenhuma ligação, ou você trabalha numa casa que é a sua família, com certeza para a sua família aquilo vai te pesar menos, porque é o amor que realmente te sustenta e te dá sentido a tudo aquilo que você faz. Sim, né? Mas eu penso que assim, amar a Deus de todo o nosso coração é quando nós colocamos o nosso coração, né? Quando nós fazemos algo muito bom, a gente não fala assim, vou colocar o meu coração nisso, né? Ou seja, dar o nosso melhor. E quando que a gente consegue fazer isso? Quando nós aceitamos esse Jesus como nosso Salvador pessoal. Quando o Espírito Santo começa a atuar no nosso coração. E aí, Deus é a essência da nossa vida. Ele se torna o quê? O primeiro, a prioridade da nossa vida. E tudo que vem depois, guardar os mandamentos, crescimento espiritual, é consequência de aceitarmos essa graça. Que nada mais é que Jesus Cristo é a graça que a gente precisa para vivermos esse mundo, para que Ele desenvolva dentro de nós hábitos bons, mudança de vida. Sem amor é impossível isso acontecer. Nós vamos ser apenas guardadores de rituais, enquanto Jesus não for o primeiro na sua vida. Vai ser algo que, maravilhosamente, vai ser algo natural. E eu pergunto a você, Daniel, qual deve ser a nossa atitude com base nesse relacionamento de amor com o nosso Deus? Bom, a gente passou aqui pela teoria da coisa, e agora a gente vai tentar juntar essa teoria com a prática, né? E em 1 João 5,3 está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então nós voltamos. Qual deve ser nossa atitude com base no relacionamento de amor com Deus? Guardar os mandamentos, como uma consequência do amor que nós temos por Deus. Mas o que é guardar os mandamentos de Deus? É pegar o decálogo lá do Antigo Testamento: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho? Claro que sim, mas é muito mais do que isso, e a lição desse trimestre vem mostrar para a gente justamente esse tema da mordomia, que é usar todos os recursos que Deus nos deu para que a sua mensagem seja levada, e não só a sua mensagem, também o amparo ao próximo. E aí nós vamos para Tiago, e que diz assim: a religião pura e sem mácula. Tiago 1, 27 é esta: para com o nosso Deus e Pai, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se nós recebemos tanto do nosso Pai, tantos dons, tantos recursos, nós estamos sentados
Você pode ver num templo, num auditório lindo, maravilhoso, com todos os equipamentos. Almoçamos, vamos jantar, tomamos nosso café da manhã, podemos andar de carro, podemos ter nossos filhos na escola. Tantas e tantas e tantas bênçãos que nós recebemos. E o que nós fazemos com isso? Nós guardamos para nós mesmos? Se nós fazemos isso e apenas colocamos dentro do nosso coração, nós não estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Nós estamos simplesmente sendo cristãos de fachada. Por isso eu digo, se nós não praticarmos o amor, que é tudo isso que nós falamos aqui, de nada vale. Só complementando a questão, você colocou muito bem de ser o primeiro na nossa vida, né? Então, o inimigo, Satanás, ele não se preocupa se nós amemos a Deus. Ele se preocupa se ele é o primeiro. Se ele for o segundo, para Satanás já é suficiente. Porque ele vai usar aquilo que é o primeiro no seu coração para te roubar todo o seu tempo, toda a sua atenção e todos os seus talentos. Então, basta ele não ser o primeiro que você já perdeu. Sim, com certeza. Não existe meio termo, né? Ou Jesus é o centro da nossa vida, ou ele não é. Não tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Eu queria até ilustrar com uma história. Tinha uma pessoa que conta que ela teve um sonho e que o coração dela era a casa dela. E aí um dia Satanás bateu a porta dele e falou assim, eu queria morar aí. Falou assim, não cabe você aqui no meu coração, Satanás, né? Falou assim, bom, então eu quero simplesmente ficar na sua casa por meia hora. Ela falou, não vou deixar a Lúcia ficar na minha casa por meia hora. E aí ele falou, então faz o seguinte, eu só quero um pontinho na parede. Aí a pessoa pensou assim, nossa, é tão insignificante, né? Se for um pontinho na parede, eu deixo, né? Aí a pessoa se distraiu, depois de um tempo começou a sentir um cheiro terrível na casa e Satanás tinha pendurado uma carniça num prego. E aquilo inundou o coração e a casa ficou empesteada, ele teve que sair. E aí ele acordou. E aí ele realmente entendeu que se você dá um pontinho para ele, esse pontinho vai contaminar toda a sua vida. É verdade, com certeza. E nosso mundo é um lugar muito instável, né? O mundo em que vivemos, instável, com guerras, crimes, violência, desastres naturais. Qualquer coisa pode acontecer de repente, tirar tudo o que trabalhamos e talvez até o que conseguimos de forma honesta e fiel. Também um piscar de olhos vem a morte, e então todas essas coisas são o quê? Inúteis, né? Aqui fala de não acumularmos nossos tesouros aqui nessa terra, né? Muitas vezes corremos tanto atrás das coisas, né? Corre dali, corre da acolá, mas eu preciso disso, preciso daquilo. E aí, como a gente falou, né? Nossas prioridades, Deus vai ficando em última prioridade. Porque a gente está correndo atrás do quê? Do vento, de coisas desnecessárias. Não que seja errado você estudar, trabalhar, adquirir coisas, mas o errado está em colocarmos o nosso coração nas coisas e esquecermos que Deus precisa ser o Senhor da nossa vida, o primeiro lugar. Pois dele vem todas as coisas, ele nos provê todas as coisas. E aí, vemos um mundo cheio de agitação, né? Corre dali, corre daquela, e deixamos Deus sempre no último plano, né? Correndo atrás daquilo que é inútil, daquilo que no piscar de olhos pode desaparecer, não é verdade? E Jesus, ele fala que onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. O que Jesus quis dizer com isso, Mozart? Quando a gente fala onde estiver o seu tesouro, acho que fica melhor entendido assim, o que ocupa seu pensamento a maior parte do tempo? O que realmente te preocupa, aquilo que realmente te tira o sono. Então, realmente, quando a gente fala onde está seu tesouro, é isso daí. Você pode ter inúmeras atividades, até gastar mais tempo com outras coisas, mas aquilo que te consome mais, ou aquilo que realmente te angustia mais, é aquilo que é o seu tesouro. Então, o que Jesus nos pede é que ele seja o centro do nosso pensamento. Não adianta nada a gente fazer um monte de coisas boas com o pensamento longe daquilo. E é o que Jesus nos pede, né? Jesus nos pede que nós o amemos de todo o coração, alma e entendimento. Não adianta eu externalizar uma vida de bondade, mas se eu entendo, no fundo, que tudo aquilo é algo que eu estou querendo apenas fingir para que ganhe a graça das pessoas,
mas que no fundo eu mesmo não vejo valor naquilo. Mas porque Deus conhece o nosso coração, né? Intimamente, né? E não tem como a gente se esconder de Deus com as nossas atitudes. É interessante, complementando esse assunto, onde está o nosso coração, né? Nós passamos pelo Natal há poucos dias, né? E geralmente no Natal os nossos corações estão mais amolecidos, mais generosos, né? E eu estava relendo o livro Um Conto de Natal de Charles Dickens. Talvez você já tenha lido ou assistido o filme. E a personagem principal do livro se chama Ebenezer. E Ebenezer na Bíblia, no hebraico, significa pedra de ajuda. Só que o Ebenezer desse livro era uma pessoa avarenta, era uma pessoa mesquinha, era uma pessoa que explorava os outros, que explorava os pobres, que visava o lucro, que queria tudo para ele mesmo e que vivia sozinho. E eu não vou contar o que acontece no livro, talvez você não tenha assistido o filme, eu não tenha lido o livro, mas acontece uma reviravolta na noite de Natal na vida dessa pessoa e ele entende como ele era e qual é a realidade da vida dele naquele momento e para onde ele deveria caminhar. E é fantástico, você pode ver isso na sua casa, é fácil encontrar na internet, e você vai entender que não adianta você acumular tesouros na terra às custas de outras pessoas, às custas de coisas erradas, de desonestidade, porque tudo vai ficar aqui. E se o nosso coração estiver aqui, nós não estaremos com Jesus no céu. Com certeza. Onde está o quê? O nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Que o nosso tesouro seja Jesus, né? Todos os dias da nossa vida, né? Agradecer a Deus pela boa dádiva que Ele nos concedeu, que foi Jesus. Porque é difícil compreender plenamente o relacionamento que nosso Deus, o Criador do universo, grandioso Deus, que conhece todos os detalhes dessas galáxias inteiras, quer ter conosco, seres humanos caídos, pecadores, egoístas, não é verdade? Acho que quando nós entendemos quem é Deus, a gente ficamos surpresos, né, de imaginar isso, esse relacionamento que esse Deus todo-poderoso quer ter conosco. Porque que mais elevada posição podemos ocupar do que ser chamados de filhos de Deus, não é verdade? Não existe honra maior do que neste mundo igual a essa, né? E nós só entendemos, ou só vemos essa grandiosidade quando nós reconhecemos quem é esse Deus, né? A grandiosidade do seu amor para conosco, do que Ele já fez e faz para nos salvar. Porque esse Deus, o coração de Deus, Ele anseia por esses filhos, pecadores mesmo, egoístas, Ele anseia por nós, né? Com um amor mais forte que a morte. Entregando o seu Filho, seu único dom, derramou sobre nós o céu, a vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleiteado Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo se empenha em favor da redenção dos seres humanos. Tudo que Deus fez e faz é para nos salvar. Não importa o que a gente vive aqui nesse mundo, se com pouco, com muito. A maior alegria de Deus é que nós um dia estejamos junto com Ele, porque o que Ele tinha de maior e melhor, Ele já nos doou, que foi o seu Filho. Ali em João diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, talvez nós não entendemos isso, né, que doou o seu Filho para que um dia nós, seres humanos, pecadores, viessem estar com Ele para sempre no paraíso. E a nossa vida, ela deve ser uma expressão dessa gratidão, não é? Pelos privilégios da graça. Então, nós, como seres caídos e pecaminosos, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E essa graça, dada inteiramente para nós. Que nós possamos aceitar cada dia essa graça. E reconhecermos quem nós somos, pecadores. E aceitando essa graça diariamente. Com certeza, nós estaremos com Jesus um dia, para sempre. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o que Tu tinha de melhor e maior, Tu já nos concedeu, que foi o Teu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. Obrigada, meu Deus, que nós possamos todos os dias lembrar do que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário, e que essa ação possa mover o nosso coração, e possa ser uma novidade todos os dias, e que possamos levar essas boas novas para quem estiver ao nosso lado. Continua conosco, nos dando a Tua paz, Tua alegria e Tua harmonia, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco aí nesse próximo trimestre que mal começou. Temos aí um estudo maravilhoso. Fique conosco. Tchau, tchau.